Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata. Quem caiu aqui de paraquedas, né? Seja muito bem-vindos, sejam bem-vindos todos aqueles que estão chegando aqui no canal para fazer parte dessa família linda, maravilhosa. Um beijo para cada um de vocês. Então, se você gosta, né, desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, vai se inscrevendo aqui no canal, vai acionando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então é isso, gente, vamos para o vídeo. Então, como vocês viram aí no título, né, na capa, hoje eu vim trazer o relato de parto, o meu relato de parto da minha terceira cesariana, da minha princesa. Tenho dois príncipes, Pedro Gael e o João Lucas. E agora eu tenho uma princesa, que é a Maria Luísa, né? Ela tem 1 ano e 2 meses. E eu resolvi trazer aqui o relato de parto da Maria Luísa, para deixar registrado, né, aqui, porque foi assim algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Eu pude assim experimentar de perto a misericórdia de Deus, o amor de Deus, né, comigo, com a minha filha, que ela nasceu perfeita, linda, maravilhosa, o amor da minha mãe, da mamãe dela. Então é isso, gente. A Maria Luísa, ela não foi planejada por mim, mas ela foi planejada por Deus, né? E o plano certo é... Estourando aqui, gente. Esquentando o sol, mas enfim. E o plano certo é o plano de Deus para nós. Voltei aqui, meninas, né? Porque tava estourando. Então é isso, os planos de Deus são os certos para a nossa vida. E foi isso que aconteceu, né, na gestação da Maria Luísa. Recordando, mas eu vou deixar aqui nos cards ou no primeiro comentário o link do parto, do relato de parto do João Lucas, que foi meu segundo filho, que eu também trouxe aqui no canal. E quando eu tive o João Lucas, né, eu tive muitas complicações, que foi a aderência. A principal complicação foi essa, a aderências, né, ou seja, meus órgãos, depois você pode até pesquisar, eles cicatrizaram, né, juntos. E aí isso dificultou muito a cirurgia do João Lucas. E também o médico disse que eu não era bom, né, eu ter outros filhos, engravidar novamente. E depois de 5 anos, eu engravidei, né, da Maria Luísa. E aí foi assim, um nervoso, um misto de emoções, mas Deus sempre me mostrando, né, Deus sempre me confirmando que Ele estava comigo, que Ele estava preparando tudo. E uma música que eu passei os 9 meses, que foi assim, era minha fortaleza, era a música do Frei Gilson, né? Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti, não tenhas medo. Essa música, assim, ela foi, assim, sabe, minha fortaleza. Toda vez que eu ficava, assim, preocupada, ansiosa, eu cantava essa música e eu botava pra me escutar. E ela era a certeza, porque foi essa música, no início de tudo, até antes mesmo de eu descobrir a gravidez, que Deus trouxe ao meu coração essa música. Mesmo antes de eu saber o que era que eu ia passar, o que era que eu ia viver. Mas Jesus, Senhor, Ele já sabia o que era que eu ia passar. E eu sou humana e fraca, né?
nessas horas que a gente vê o tamanho da nossa fé, como é pouca, né? E aí Deus, ele colocou essa música para ser a minha força. E aí Deus, ele, todo o tempo, aqui na minha cidade é muito ruim, assim, as questões de acesso, não ter maternidade, é tudo um pouco precário. E aí eu resolvi, né, pagar o meu pré-natal, fazer particular numa cidade vizinha, numa clínica, onde o médico, ele atendia na maternidade, né? E assim eu fiz, e no dia, eu fiz todo o pré-natal, tudo certinho, acompanhando com ele. Quando estava perto, né, deu chegar a completar as semanas, eu procurei o médico que tinha feito o meu parto, do João Lucas, no caso, para ele poder escrever tudo direitinho, que era que tinha as intercorrências que tinham acontecido na cirurgia e tal. E lá ele colocou, né, por escrito, que o meu útero, ele cicatrizou por cima da minha bexiga, né? Olha só a complicação. E eu levei, o médico estava ciente de tudo, e o médico estava ciente de tudo o que tinha acontecido. E aí Deus preparou tudo. E também nesse meio tempo, gente, eu tive diabetes gestacional também, que é uma complicação, né? Então a Maria Luísa, ela nasceu, ela estava prevista para nascer do final de março de 2024 até o iniciozinho de abril. Mas ela nasceu de 37 semanas e 4 dias no dia 15 de março. Eu fui para uma consulta, né, com o médico para fazer uma ultrassom, e lá o médico disse que perguntou se eu queria, né, realizar o parto naquele dia, que fosse realizado o parto naquele dia, gente. Eu não levei nada. Eu fui para uma consulta, né? Eu ia fazer uma ultrassom. E quando eu cheguei lá, ele disse, olha, sua barriga tá muito grande, então eu acho melhor, se você quiser, fazer o parto logo. E eu disse, doutor, se você, né, que é o médico, tá achando, né, então vamos fazer. E aí eu liguei para minha mãe, meu esposo, e para a pessoa, né, que ia na verdade me acompanhar. E aí eles foram, né, e eu já fiquei lá fazendo organizando a questão dos papéis para poder dar entrada na internação. E aí no dia 15 de março de 2024, às 3 horas da tarde, às 15 horas e 1 minuto, a Maria Luísa nasceu, e para a honra e glória do Senhor, nasceu bem. Eu também fiquei bem, né? E foi assim, gente, até a hora do nascimento dela foi uma confirmação do Senhor, uma confirmação da misericórdia e do amor de Deus. Foi a hora da misericórdia, porque todos os dias minha mãe, ela rezava o texto da misericórdia às 3 horas da tarde, me colocando na intenção, colocando o meu parto, né, que ocorresse tudo bem. E foi uma confirmação do Senhor, que sim, Ele é misericordioso, Ele é amoroso e Ele cuida. Quando nós deixamos Deus sonhar em nós. Então, quando nós damos, né, livre acesso para o Senhor realizar os seus planos em nós, o Senhor, Ele realiza o impossível na nossa vida, porque para mim essa gestação, a gestação, o parto, tudo foi assim, eu vendo a mão de Deus, né, sobre tudo. Glória a Deus por isso, eu louvo e bendigo ao Senhor todo o tempo. Eu nunca vou me esquecer desse milagre que o Senhor realizou na minha vida. E eu sou católica, cristã,
E eu acredito no poder de Deus, no poder da Eucaristia. E eu acredito também que esse milagre do parto da Maria Luísa foi por meio da Santa Eucaristia. Porque em toda missa que eu ia, no momento da consagração, que o padre levanta a Eucaristia e ele consagra ao Senhor, eu pedia ao Senhor que o Senhor me curasse, que o corpo santo de Deus pudesse entrar no meu, um corpo pecador e enfermo, e me curasse. E eu louvo e bendigo ao Senhor, porque eu tenho a certeza que o Senhor, Ele realizou um milagre por meio da Eucaristia, porque a Eucaristia também era o meu alimento e me fortalecia em todos os momentos. Então, eu só tenho a louvar e a engrandecer o nome do Senhor, né? E mais uma vez, né, eu venho aqui dizer que ela nasceu bem, ela nasceu pesando 3,2 kg, medindo 50 centímetros, linda, maravilhosa, né? Ela só, quando ela nasceu, ela chorou, mas depois ela ficou, né, assim, gemendo. E aí ela foi levada um pouco, né, ficou um pouco na incubadora, só que não foi assim, nem questão de passar o resto da noite, não. Ela só foi um pouquinho, mas lá foi, né, olhando os sinais, a saturação, e tava tudo ok, e aí ela veio, né, ficar comigo no quarto. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, esse relato, o relato do parto da Maria Luísa, que foi um verdadeiro milagre para mim, né, porque só eu sei o que foi que o médico me falou de como seria, né. O médico que realizou o parto dela também ficou um pouco apreensivo, tanto pela diabetes gestacional, pela questão, né, das aderências, né, que realmente é complicado. Então, eu realizei a cesariana com laqueadura e eu só tenho a agradecer ao Senhor, né, por essas 3 bênçãos, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa vontade, e graças a Deus a vontade de ter uma menina não era só minha, mas sim do Senhor também, e Ele me abençoou com a Maria Luísa, e é uma criança abençoada, uma criança amada, meu Deus. Todo mundo que vê, todo mundo que me conhece, né, ama minha filha, é linda, né, como vocês já viram ela aqui em alguns vídeos. Então, é isso, meus amores. Eu fosse ficar aqui, né, seria assim muito tempo, porque é muita coisa, né, para falar. Mas esse, assim, foi o essencial, né, desse milagre que Deus realizou, um dos milagres, né, porque como também eu já deixei aqui, Deus já operou muito na minha vida. E eu só tenho a agradecer, a louvar e bem dizer o nome do Senhor para todos sempre. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.